púlpito para trazer a mensagem do Senhor, mas sempre nos colocamos à disposição dele para que ele fale através de nós do que nós falamos. Não venha de nós mesmos, mas venha dele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos jovens que aceitaram o desafio, essa geração do WhatsApp, do Instagram, que pede namoro por mensagem, né? Vim aqui pegar o microfone e falar, é um desafio para eles. Pensa aqui, ó, eu por mensagem convenci eles. Vamos lá. Então, agradecer realmente, né, a nossa juventude que tem se disposto a estar conosco aí, nos ajudando, nos abençoando, nos trabalhos, naquilo que nós temos feito na igreja. E eu realmente queria agradecer. Você vê que nós estamos aqui com a camiseta do acampamento, só os jovens que tem. Eu nem cheguei aos 40, estou jovem. Não adianta olhar essa cara, mas estou jovem. E nós estamos felizes mesmo, assim, com o trabalho e com a resposta que ele tem nos dado. E aí, falando em jovem, eu queria convidar a igreja, assentado mesmo como nós estamos, a abrir sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 41. Nós leremos os versículos 42 a 46 somente, e nós vamos estudar um pouco sobre a história do jovem José. Porque se eu com 39 sou jovem, José com 30 era menino. Nós vamos estudar um pouco sobre a história de José e de como Deus cumpriu os propósitos que ele tinha para a vida de José, mesmo ele tendo passado por muitas dificuldades na sua vida. Gênesis capítulo 41, dos versículos 42 a 46. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Aí eu estou procurando. Vamos achar todo mundo para acompanhar a leitura. Última chamada, né? Gênesis capítulo 41, dos versículos de 42 a 46, diz assim: E então tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez-o subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó José de Zafenate-Paneia e deu-lhes por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã que o Senhor preparou para nós. Lhe agradecemos, ó Pai, por cada irmão que está aqui, que o Senhor possa estar abençoando e honrando as suas vidas, ó Deus, abençoando aqueles também que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor abençoe, os guarde, proteja, abençoe a Adriana, ó Deus, que o Senhor dê a restauração para ela, da sua saúde, ó Deus, e que nesse momento o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua mensagem e que o Senhor possa falar conosco. É a nossa oração que nós fazemos, agradecidos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. A história de José é uma história bastante icônica, né? Eu gosto muito da história de José, porque ela nos revela muitas coisas da nossa própria vida. E ela revela também para nós, muitas vezes, que aquilo que nos falam, que nos pregam assim, de forma errada, não vai acontecer. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam que nós, como cristãos, só temos bênção, vitória, mas na verdade é que na vida de cada um de nós, Deus tem um propósito e um objetivo para a nossa vida, e a gente precisa nos colocarmos diante da presença de Deus para entender qual é o propósito e para que Deus quer me usar. José, ainda jovem, ali, menino, né, foi odiado pela sua própria família. José era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. Então Jacó tratava José de uma forma diferenciada, com mais carinho, deu-lhe uma túnica toda bonita, né, causando ciúme entre os irmãos, e os irmãos então tentaram matar José. Falaram, vamos matar ele, a gente fala que um bicho atacou ele, fala para o pai que ele morreu e acabou, né, e resolve esse problema de José. Porque lá na época, o mais velho, o primogênito, era quem deveria governar. E José chegava para eles e falava: tive um sonho que vocês se ajoelhavam, falava em linguagem satisfeita, se ajoelhavam para mim, que era o menor, e
E aí o pessoal falava, que história é essa que nós vamos servir a José? Se ele é o mais novo e o mais velho, está errado isso livro, ele está querendo tomar meu lugar. E aí começaram a planejar contra ele. E muitas vezes nós vamos encontrar como cristão isso dentro da nossa família, dentro daqueles que a gente espera que nos amem, que estejam conosco. Muitas vezes nós vamos ser odiados, nós vamos ser deixados de lado, não vai ser convidado mais para as festas, você vai começar a ser uma pessoa que não grata naquele meio. E a gente tem que saber que isso faz parte de ser cristão. A dificuldade e muitas vezes a rejeição, ela faz parte da vida do cristão. O cristão ele sofre dessas coisas. Não é só bênção, não é só alegria da nossa vida, né? E por fim, quando chegaram ali para matar José, um dos irmãos falou assim: acho que matar é muito, né? Vamos dar uma melhorada aí, está vindo uma caravana aqui, vamos vender José. E aí a gente conta a história do pai, não precisa matar ele, vai embora lá para o Egito, vai para longe, ninguém vai ver mais. E aí venderam José então para essa caravana, e José partiu para o Egito. Muitas vezes, mudanças na nossa vida vai nos trazer questionamento. Eu imagino que a cabeça de José naquele momento não estava entendendo muita coisa. Como pode? Meus irmãos me venderam, queriam me matar, agora me venderam, o que está acontecendo? Mas isso já era o plano de Deus, cuidando do seu próprio povo, utilizando a vida de José. Então, muitas vezes, Deus vai nos levar para lugares, vai fazer com que algo aconteça na nossa vida, para que a gente vá para onde Ele quer. E a gente nem entende isso, a gente nem sabe ainda, mas aquilo vai acontecer. Às vezes, coisas realmente que nós não temos como entender, porque os mistérios de Deus é dele, é Ele que tem todo o plano, é Ele que conhece toda a nossa vida. Às vezes nós sofremos um acidente e vamos ficar de cama lá, você fala, mas para que isso? Tem um propósito, Deus vai te revelar qual é o propósito. Ou Ele está te tratando de alguma coisa, ou Ele vai te usar para algo, mas tem um sentido. Então muitas vezes a gente não entende, a gente questiona, mas Deus está trabalhando na nossa vida. E aí foi José, vendido como escravo, chegou lá no Egito, o Potifar então adquiriu José para trabalhar na casa dele. E José era um jovem esperto, proativo, logo se destacou ali, começou a se fazer diferente entre os outros. E foi chamando a atenção. E chamou a atenção, inclusive, da mulher de Potifar, que a Bíblia não fala o nome dela em lugar nenhum. Eu até pesquisei, falei, sabe que tem algum lugar que sei ela, mulher de Potifar, mas não tem o nome. Acharam melhor não denegri-la aqui, não colocaram o nome dela. E ela então, ela tenta José, ela chama José, ela canta José ali, e José está ali. José não cai nos encantos da mulher de Potifar, deixando a sua capa para trás, e ela então, não sei se por medo ou por maldade mesmo, falou assim: José tentou me agarrar. E aí, Potifar, ele era o chefe da guarda do faraó, então imagina o poder do homem, né? Ele devia ser bravo, geralmente o povo de segurança é forte, né? Guerreiro. E aí, mandou prender José. Novamente, José vai para uma situação difícil, né? Ele já tinha, tentaram matar ele, venderam ele, e agora ele vai para a prisão. E aí, imagino de novo a cabeça de José. Ele falou: o que será que eu fiz, né? E geralmente a gente fala assim, né? O que eu estou fazendo de errado? Está tudo dando errado na minha vida? O que está acontecendo? Mas Deus estava trabalhando na história de José. E ele vai preso, então, fica preso por muito tempo na cadeia, né? E a gente tem que entender que na nossa vida, como jovem, como adulto, enfim, como cristão, a nossa luz vai incomodar as pessoas. E toda vez que você estiver destacando em algum lugar, você vai sofrer ataques. Você muitas vezes vai ser humilhado, muitas vezes vão levantar falso testemunho sobre você, muitas vezes as pessoas vão tentar te derrubar no trabalho, porque até existem estudos, né, sobre os cristãos, né, que muitas vezes não, o cristão ele tem o conhecimento que a Bíblia, que nós temos que prestar um bom serviço para o meu patrão, que eu tenho que honrar o meu serviço, então você vai se dedicar, você vai estar fazendo, e as pessoas vão olhar, vão ter inveja, vão ter raiva,
E aí vão se levantar mesmo contra você. Vão tentar te derrubar com fuxico, né? Vão tentar denegrir a sua honra. E muitas vezes a gente fica chateado, a gente fica nervoso, né? A gente não concorda com a injustiça e quer até batalhar por nós mesmos. Mas José nos ensina que nós devemos esperar em Deus, para que Deus nos honre através da luta dele, através do plano que ele tem para nós. Eu sempre digo para mim, para as pessoas, assim, né? Quando as pessoas levantam algo sobre você, eu falo, eu não preciso me justificar, quem me conhece, e Deus me conhece. Né? Então, assim, eu posso enganar os irmãos e não enganar a Deus, e alguém pode falar mal de mim de uma forma e a sua fama corre, né? A sua fama vai correr, e aqueles que te conhecem, ou eles te defendem, ou às vezes pode ficar na dúvida, mas bem, a Amanda esse dia estava me denegrindo, eu vou até caguetar ela. Mas, como é que é, Amanda? É sua? É o manicure? Que eu nem sabia quem era, e ela falou assim, você conhece o Pazotti? Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sei quem é. Eu falei, gente boa, glória a Deus. Ela falou que eu não era, que ela me conhece há mais tempo, tá vendo? Mas o nosso nome às vezes vai longe e a gente nem sabe. E como cristão a gente está com uma vitrine, nós somos vitrines, estamos sendo vigiados, nós somos muitas vezes ali sendo referência. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão encostar em você para ter conselho, para se aconselhar, para pedir ajuda, porque vem em você alguém que pode fazer diferença. E outros que olham isso e se incomodam. Outros se incomodam. E aí é onde que acontecem coisas como aconteceu com José, de ser levado e chegar até a prisão por conta de um mal entendido ou de uma fala de uma acusação errada, né, de uma mentira que levou ele à cadeia. Quando José chega na cadeia, ele conhece um homem lá que é copeiro de Faraó. E José tinha o dom de revelações, né, e ele revela o sonho do copeiro e fala para ele, quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra de mim, né? Não fiz nada, estou aqui inocente, então você me defende lá, tenta me ajudar a sair daqui. E aí, o que José revelou do sonho do copeiro aconteceu. E o copeiro volta, então, a trabalhar com o Faraó. Mas ele se esqueceu de José. Ele não lembrou de José. A Bíblia fala que ele não se lembrou de José. Então José ajudou ele, revelou o sonho, deu esperança para ele. Na hora que era a vez de ele fazer a parte dele, o cara esqueceu de José de novo. E aí passaram-se 2 anos, mais 2 anos, até que desse um estralo e falou, tem um cara lá na cadeia, lá na prisão lá, que revela sonho. Então muitas vezes nós vamos passar por isso, né? Muitas vezes a gente vai sentir que as pessoas às vezes são ingratas por aquilo que a gente faz, que não tem gratidão, que não reconhecem, né? Mas faça assim mesmo, faça a sua parte, honre a Deus através da sua vida, através das suas atitudes, não deixe de fazer por conta do outro ser humano, faça as suas coisas para agradar e honrar o nome de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo sempre. E aí, depois, passados esses 2 anos, Faraó teve um sonho. E o sonho de Faraó era bem doidão, né? Assim, a gente fica imaginando, ele sonhava com 7 espigas, toda bonitona, e 7 espigas magras, e as espigas magras comiam as espigas bonitas. Depois ele sonhava com 7 vacas gordonas, toda bonitona, viçosa, e depois 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. E ninguém conseguia revelar isso. Ele falou, não sei. E aí o copeiro falou, rapaz, tem um menino lá na cadeia, lá, que revelou um sonho meu, e fala dele para Faraó, e ele vai lá e revela que o que Deus estava querendo falar a Faraó era que teria 7 anos de muita prosperidade, e depois haveria 7 anos de fome. E Faraó entendeu que ele estava falando a verdade, e aí chega então o tempo da exaltação de José. Então muitas vezes ele sofreu, né? José passou um perrengue danado, e em menos de um dia, começa um dia ele preso, e termina o dia ele como o segundo maior no reino do Egito. Deus então começou ali a mostrar para José o porquê ele estava ali. Ele saiu
aproximadamente 17 anos de casa, agora com 30. Então se passaram aí muito tempo preso, sendo vendido, trabalhando como escravo, para que Deus revelasse para ele, falou, olha, chegou o seu momento de brilhar, menino, é agora que você vai salvar todo esse povo. Através da sua vida eu vou fazer uma grande obra. E tudo isso aconteceu porque José também estava preparado para isso. José não estava reclamando, ele não estava murmurando, mas ele estava aproveitando as oportunidades dele para demonstrar o seu talento, aquilo que ele sabia fazer. Ele estava conectado com Deus, acreditava em Deus. Não temos na Bíblia nenhum relato de murmuração, de reclamação de José, de lamúria. Então, assim, acredito que José realmente se manteve fiel o tempo todo, acreditando que tinha um plano para a vida dele. E falando ao cristão e aos jovens, né, que estão aqui, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus quer nos usar. A gente se prepara na faculdade para trabalhar, a gente se dedica anos e anos estudando. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Também lendo a Bíblia, orando, né, buscando sempre estar na presença de Deus, para que Deus possa nos usar. Então José, quando ele sai da prisão, ele é colocado como segundo ali, e ele começa a administrar toda a situação, todo o sustento, tudo que era feito ali no Egito. E tudo que era feito eu tinha que perguntar para ele. Falar, eu sou o faraó, mas vocês não vão fazer nada, como diz o versículo, se ele não mandar. Vocês não levantam um pé, não movem uma mão, se ele não falar. Então assim, José realmente foi usado por Deus para prover aquele povo, e não só o povo do Egito, mas também o povo de Deus, que foi suprido por todo esse alimento. A gente sabe que na continuação da história, os irmãos de José vêm ali para comprar alimentos, né? E ele faz toda uma situação ali para que o seu pai venha ter com ele, seu irmão mais novo, que ele nem conhecia ainda, e vem todo mundo ali, e ele consegue sustentar a sua família. Todo o povo de Israel é sustentado através dos proventos que o faraó ali, através do Egito, pôde proporcionar àquela nação. E aí, muitas vezes, a gente tem que parar e pensar também que se Deus nos deu um dom, a gente tem que usar ele em prol da sociedade. Muitas vezes a gente tem a noção, né? A gente pensa assim, o pastor tem o dom de pregar e ponto, né? Assim, a gente sempre coloca, às vezes, os cargos eclesiásticos, vamos dizer assim, como situações que podem modificar a nação, mas a gente também pode, através da nossa vida. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus em vários setores, né? Então, você é um professor, você pode educar e ajudar o seu aluno, você pode falar de Jesus, você pode, por mais que a sociedade fale, você não pode, você pode fazer. Nós não podemos ser covardes, essa é a verdade. Muitas vezes a gente se acomoda, fala, eu não posso falar, porque é melhor falar isso do que ter que falar, né? Na minha profissão, muitas vezes a gente pode aconselhar, conversar, doutor Lírio aqui na delegacia, muitas vezes está lá marginal, todo mundo odeia, todo mundo queria ver morto, mas talvez ele deu a oportunidade de ouvir de Jesus e ser transformado, ser regenerado, e a gente sabe que Jesus pode fazer isso. Nós vimos vários e vários exemplos, a Cristolândia está aí para nos mostrar quantas pessoas que saíram do lixo, né? Como nós estamos falando aqui, quantas pessoas humilhadas e que hoje estão aí trabalhando no reino, estão sendo úteis, estão fazendo a obra. Então Jesus transforma as vidas, e nós temos essa informação, nós temos esse conhecimento que pode modificar vidas, né? Na área da saúde, enfim, seja qual for a sua profissão, você pode falar de Jesus, você pode modificar a sua realidade, você pode levar esperança às pessoas que estão à sua volta. Então nós não podemos deixar de passar as oportunidades que Deus nos dá para fazer a obra. E muitas vezes nós vamos fazer como José aqui, né? Nós podemos salvar pessoas, famílias, não de alimento físico, mas de um alimento espiritual, que esse mundo está carecendo demais. Eu estava vendo um videozinho antigo, acho que do Sérgio Doido lá. Falei para a Juliana, dá uma olhada nessa juventude de antigamente e a de hoje. Assim, tinha menos pintura em cara, assim, menos necessidade de ter alguma coisa diferente para ser diferente. Assim. Era mais cara limpa, né? E hoje, com a internet, essa invasão de coisas, a gente vê cada coisa bizarra.
jovens se transformando, colocando chifre, pendurando coisa para todo que é lugar, para ser diferente, para se sentir diferente, se sentir alguém, quando na verdade todo o vazio que tem dentro do coração desse povo é Jesus. E se nós não falarmos de Jesus, se nós não levarmos Jesus, eles não serão transformados, eles não serão renovados, eles não poderão preencher esse vazio que nada mais preenche. Tudo que a gente pode adquirir, pode fazer, ele tem um tempo passageiro, ele passa rápido. A semana retrasada, acho que foi, eu comprei um tecladinho lá. Aí quando você compra, você fica todo empolgado, o botão está tudo que é lado, você quer aprender, quer mexer. Aí passa um tempo, que aquilo já fica tudo normal, ele já não te empolga mais. Vai pegar, vai colocar, vai tocar, vai pôr na bolsa, vai levar embora, volta, toca, vai embora e acabou. Aquela alegria da descoberta passou. Você compra um carro novo, você fala isso. Toda vez que a gente compra um carro, fica olhando o que é o vizinho que tem no carro. Passa uma semana, você entra e sai, e se você não marcar igual generoso o carro, você dá umas cabeçadas das costas aqui, deixa o banco apertado. Mas nem lembra mais, você já entra uma vez e sai uma vez. Aquilo já não te chama atenção. E nada vai preencher o vazio do seu coração. Você pode ganhar dinheiro. Quantos atores famosos que têm fama, dinheiro, riqueza, que você fala, tudo que eu queria. E aí de repente você vai falar, o cara se matou. Porque não tinha alegria. Não tinha felicidade. Isso nós só encontramos em Jesus. E nós só seremos exaltados neste mundo, nós só conseguiremos ser felizes e não estar num lugar de desaprovação se a gente estiver com Jesus. José só conseguiu fazer o que ele fez porque ele não abandonou o Deus dele, ele não mudou, ele não reclamou, ele realmente esteve fiel o tempo todo. E Deus esteve com ele e fez a obra na vida dele. E é isso que nós esperamos que Deus faça na nossa vida também. Mas para isso nós temos que estar em Jesus, nós temos que estar em Deus, buscando entender qual é o propósito dele. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos formou, Ele nos conhece. A Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ainda quando a gente não tinha nem forma, não tinha nem os ossos formados, Deus já nos conhece. Deus já sabia quem era o João, quem era cada um de nós, e Ele já tinha os planos dele para a nossa vida. E nós precisamos não atrapalhar Deus. Ontem eu estava conversando com uma amiga lá e ela pegou e falou assim: esse dia eu estava questionando Deus de algumas coisas da minha vida, mas eu não estava questionando Ele para falar que Ele fez errado, eu estava questionando por que eu fiz errado, por que eu atrapalhei. Porque na verdade quem atrapalha os propósitos da nossa vida somos nós mesmos. É nós que tomamos a escolha errada, porque Deus, Ele é um Deus que respeita cada um de nós. A Bíblia fala que Ele está à porta e bate, mas Ele não invade. Se você ouvir a sua voz, Ele entra e ceia com você. Se você não abrir a porta, Ele não vai arrombar seu coração, Ele não vai invadir seu coração, Ele vai te respeitar. Então nós temos que buscar isso na nossa vida a cada dia, a cada momento. E diante disso, quando nós entendemos o nosso propósito, nós não devemos nos furtar a fazer. Porque a Bíblia também fala nas palavras do talento, que se a gente enterrar o nosso talento e guardar, Deus vai nos cobrar. Ele vai falar assim: eu te dei e você não multiplicou isso aí que eu te dei. Então, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, a gente tem que confiar em Deus, sabendo que Ele está conduzindo a nossa vida. O segundo, eu tenho que buscar qual é o propósito dele para a minha vida, o que Ele quer que eu faça para que eu possa fazer. E terceiro, eu não posso enterrar isso quando eu descobrir, por mais difícil que seja, porque às vezes é complicado. Quando você chega lá no seu trabalho, quando você chega na faculdade, seja onde você estiver, se você for se posicionar, você vai ser atacado, você vai sofrer as consequências, então, mas você não pode desistir, você não pode andar para trás. Hoje existe uma perseguição nem tão velada mais contra as coisas de Deus. Cada vez mais nós estamos sendo impelidos a acreditar que nós temos que aceitar tudo no mundo, mas ninguém aceita que você não aceite aquilo. Então é uma coisa bem complexa. Eu tenho discutido muitas vezes que as pessoas têm nos chamado de preconceituosos. Você tem preconceito contra alguma coisa. E a palavra preconceito é você ter uma ideia de algo que você não conhece. E aí você então, não gosto do Robson. Mas conhece o Robson? Não conheço o Robson. Mas eu tive um preconceito por ele e não gostei. Agora, se eu conheço o Robson e falo, não gostei dele por causa disso, eu não gostei porque eu tenho um conceito formado. Eu tenho conhecimento.
Então, assim, as pessoas querem, você não é preconceito, não, eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, né, que eu aprendi na Bíblia, e isso para mim é verdade. E ponto. Se a sua verdade é outra, beleza, mas você não vai mudar a minha, mas eles querem mudar a nossa. E cada dia mais tem sido difícil ser cristão. Cada dia mais está difícil andar nesse mundo. Cada dia mais as pessoas querem nos pegar e nos jogarem na prisão. Quantos pastores aí, quantos líderes religiosos, até padres, que se colocam contra as situações que eles têm pregado, que eles estão sendo intimados para prestar declaração, estão indo para o Ministério Público, estão indo para a Justiça, para explicar por que eles estão pregando a Bíblia. É basicamente isso. Bem, todo o sistema está contra. Está contra. E aí alguns tomam posição, outros têm se acovardado, falado meias verdades para agradar o público. Nós vemos aí muitos coaches religiosos enchendo plateias, milhares de pessoas, que às vezes até pagam para ouvi-los, mas não falam a verdade. Mas aquilo conforta. É mais fácil eu acreditar que eu vi no corinho, que eu vi no hino no meu carro lá e eu estou no caminho certo, do que eu ter que abandonar muitas coisas para andar no caminho certo. Então, assim, às vezes a gente se engana. Sabe aquele negócio que a gente fala que está fazendo regime, mas está comendo chocolate, e fala, estou de regime, mas estou comendo, e aí eu não emagreço, você vai continuar na mesa, se enganando, fazendo mal. Às vezes você não pode comer, tem diabetes. Mas só um docinho, só 2 docinhos, 3 docinhos, não sai nunca. E está lá sempre passando mal, a gente vai se enganando. A gente deixa de fazer o que tem que fazer. A gente muitas vezes não tem essa determinação de realmente falar, não, é isso, então vou fazer e pronto. E no cristianismo nós temos que fazer. Dentro daquilo que Deus planejou para nós não podemos deixar de lado. Então eu queria concluir, para não se delongar muito, nós temos ainda a EBD, nós vamos aprender mais, até convido os jovens a ficar aqui na sala da luta, porque nós estamos dando a revistinha à noite, então, meia-noite. Queria concluir que, mesmo que a nossa própria família, os nossos amigos, que aqueles que nos rodeiam, que a gente tem confiança, venham nos abandonar, venham nos denegrir, venham falar mal de nós, venham atingir a nossa honra, mesmo que nós sejamos vítimas da velocidade, daquilo que vem da sociedade para nós, e que nos ameacem, e que nos coloquem em risco, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você passe por momentos difíceis, não desanime. Deus está com você. Deus tem um propósito para você e não adianta você tentar resolver por si próprio, porque Deus está lutando por você e Ele vai te honrar. Confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. É isso que Ele nos ensina e é isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Nós devemos descansar os nossos fardos no Senhor e acreditar que Ele vai fazer por nós. Então, quando você se sentir humilhado, você se sentir abatido, triste, chateado, saiba que no tempo certo, como um piscar de olhos, como aconteceu com José, você deixará suas cadeias e Ele te colocará no lugar que Ele quer. Ele te exaltará e vai te fazer você cumprir a vontade dEle. Então, creia nisso. Não deixe Deus de lado, não abandone, não murmure, não reclame, mesmo que você não entenda, mesmo que aquilo seja algo surreal para você. Mas alguma coisa Deus quer ensinar para você e para aqueles que te rodeiam. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu queria trazer à igreja, para que Deus possa estar falando e acalentando o coração dos irmãos também desafiando a buscar qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que você tem para fazer hoje, para modificar esse mundo que está aí fora, ao invés de só reclamar, ao invés de só lamentar e achar que está tudo errado. Porque se o Evangelho não está modificando o mundo, é porque talvez nós não estejamos sendo sal suficiente para salvar esse mundo, ou que nossa luz não está sendo forte o suficiente para iluminar a escuridão. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós temos estatística aí que o cristianismo no Brasil é enorme. E se o cristianismo é tão grande assim pelas estatísticas, por que não faz diferença? Então nós temos que questionar, muitas vezes até a nossa própria vida, o que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Como eu estou vivendo? E o que o Evangelho tem feito na minha vida e através da minha vida, que é o principal. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. E pedimos a Deus que o Senhor continue a nos abençoar, a encontrar o nosso propósito de vida, a encontrar, ó Deus,
aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, deste mundo, Deus, para que nós possamos cumprir, Deus, com a sua vontade. Abençoe a tua igreja, Deus, para que ela sempre seja forte, seja uma luz, ó Deus, seja um hospital para aqueles que precisam da tua palavra e que as pessoas possam encontrar aqui aconchego, paz, possam encontrar principalmente, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus que morreu por nós, para nos salvar daquela cruz, ó Deus. E nada que nós façamos, ó Deus, poderá pagar o preço que foi pago naquela cruz. Eu te agradeço por tudo isso, ó Deus, e lhe peço pela continuidade, pela escola bíblica dominical, que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Oramos assim em nome santo e eterno de Jesus. Amém.